Hoje abordaremos especificamente as características dos serviços. Eu sou o professor Jorge e vou conduzir esta aula em conjunto com vocês. O objetivo da aula é, enfim, desencorajar a turma à busca por uma única resposta como sendo a mais correta. Quando a gente está falando de gestão dos serviços, nós estamos falando ao mesmo tempo da complexidade da busca por soluções, e cada caso será sempre uma oportunidade para nós, enquanto gestores, pensarmos soluções específicas, portanto, mais apropriadas ao caso concreto. Então, aqui nós vamos fazer um exercício de, primeiro olhar para quais são as características, são elas variabilidade, a inseparabilidade, perecibilidade e a intangibilidade dos serviços. Vamos começar pela primeira. A variabilidade é que os serviços eles vão ter um grau muito complexo de falta de padrão. Então, esse ausência de um padrão, ele vai ser influenciado por três fatores. Quem presta esse serviço, onde que esse serviço está de fato acontecendo e quando, qual é o período. Então, a gente pode pensar que no período sazonal, um serviço ele pode sim vir a perder sua qualidade em função da demanda mais alta naquela época. Nós vimos o estudo de caso que o professor passou na aula de número 2, que a gerente Carla, enfim, lidou lá com o problema da sazonalidade da Páscoa. Então, lá os serviços variavam em número de atendimentos, portanto, reduzia a qualidade. Esse que era o dilema da gestão de Carla numa das lojas específicas da rede, que era a loja de chocolates. Então, a gente pode ter aqui um exemplo aplicado que o professor está dando ao caso da gerente Carla. Em relação à inseparabilidade, nós estamos aqui a falar de que um serviço ele precisa da presencialidade do cliente. Então, não é igual a um produto que ele pode ser amplamente difundido no mundo, exportado, levado para longas distâncias. Um serviço não. Um serviço depende ali do prestador de serviço estar próximo, de alguma maneira, com o seu cliente. Não é uma colocação do professor, essa é uma colocação do Philip Kotler, lá na quadra de 2012, quando ele lança esse principal livro, que é principalmente da administração de marketing aplicada à gestão dos serviços. Vamos agora para o outro princípio, que é a perecibilidade. Não dá para estocar, não é mesmo, serviços, justamente em relação à característica anterior que o professor falou. Se os serviços requerem a aproximação do cliente, então não dá para a gente estocar. Imagina um cabeleireiro estocar a quantidade de cortes que ele pode fazer no dia, não tem como. Um médico que vai estocar a quantidade de consulta, não tem como. Então, a perecibilidade é de que os serviços eles não estragam, né? Então, essa é uma característica muito importante dos serviços. A outra é que aí fica muito mais fácil depois da gente ter entendido essas três primeiras, que é a intangibilidade. Eu não pego, os serviços eu só consigo sentir, então é a experiência, o serviço é a experiência. Então, portanto, torna a análise do gestor sempre mais subjetiva, e para isso a gente tem um auxílio do livro do Kotler, que traz esta figura importantíssima, que na forma de gráfico, em que vai dizer que, por exemplo, o nível mais difícil para a gente avaliar é a consulta médica, e o mais fácil para a gente determinar se tem uma qualidade ou não seria loja de roupas, porque de fato as pessoas têm como avaliar ali melhor esses bens. Então, os serviços, percebam que ele começa a ter uma dificuldade maior quando nós estamos a falar de experiências, refeições em restaurantes, viagem de férias, corte de cabelo, como eu já citei, e aí por aí vai, e aí temos aqui alguns exemplos. Então, essas foram as características principais, e o professor vai pedir para que, na próxima aula, sejam identificados todos esses princípios da sigla VIP, tá certo? Variabilidade, a inseparabilidade, a perecibilidade e a intangibilidade dos serviços. Vamos identificar esses 4 princípios no estudo de caso da nossa disciplina.